Agora nós temos perguntas para a senhora dos nossos telespectadores. Vamos ver? Doutora, quais as doenças relacionadas com a obesidade infantil? E aí, doutora, quais são as doenças relacionadas com a obesidade infantil? A gente tem várias doenças que podem ser, assim, nesse momento essa criança que está obesa, ela pode ter aumento da sua pressão arterial, ela pode ter um risco, já uma resistência insulínica que pode levar essa criança a ter uma diabetes no futuro. Essa criança que já está obesa, ela já tem depósitos de gordura nos seus vasos, isso é comprovado por estudos já, né? Então, esse depósito de gordura pode levar essa criança no futuro a infartar, a ter um derrame cerebral, né? Então tudo isso são problemas que são acarretados já desde agora. Então são doenças de adulto que a criança também pode ter. Exatamente. Então assim, até outros certos tipos de cânceres, né, que podem ser provocados por conta do excesso de peso. Sei, doutora Carla. E aquela história que os pais falam muito, vou deixar meu filho comer à vontade porque ele está em fase de crescimento. E aí às vezes não sai nessa gordura. É assim? Isso, é aquilo que a gente estava falando. A criança ela tem seu ritmo de crescimento diferente, né, de acordo com a sua idade. Então, de acordo com a faixa etária, ela vai precisar comer mais ou menos. E isso tudo deve ser acompanhado de perto por um pediatra, por um nutrólogo ou por um especialista, né, para saber qual o tipo de alimento e a quantidade que ela deva comer naquele momento. Sei, doutora Carla, e falando nessa questão de regime, quem tem um filho obeso pode liberar o consumo de adoçantes ou daquelas comidas light, diet, pode ou não? Não há necessidade, né? Porque até mesmo o excesso de adoçante, ele pode ser prejudicial para a saúde dessa criança. Então a gente deixa os adoçantes para aquela criança, né, que tem uma diabetes, que tem uma resistência insulínica. A gente sabe, por exemplo, num copinho de suco, se a gente for trocar a colher de açúcar pelo adoçante, a gente vai restringir 60 calorias. Vamos supor que essa criança seja uma adolescente com 2.000 calorias, então é muito pouco, isso aí pode ser retirado de uma outra forma, né? Então a gente prefere que equilibre os alimentos de forma adequada ao invés de usar adoçantes. Com relação dos alimentos diet ou light, é a mesma coisa, né? Porque o alimento diet é aquele que tem uma restrição, são aqueles que têm uma restrição, ausência ou até mesmo uma quantidade muito pequenininha de proteínas ou carboidrato ou gordura, até mesmo sódio. O light, ele tem uma redução da quantidade de certos alimentos, né? Até uma redução mínima de até 25%. Né? Então a gente não tem essa necessidade, porque eles também podem ter esses adoçantes, que a gente chama de edulcorantes, que podem ser prejudiciais em quantidades acumulativas no organismo. Sei, doutora Carla, e quando a criança realmente tem essa obesidade mais forte e precisa de cirurgia, tem uma idade para a cirurgia para perder peso ou nem toda criança precisa da cirurgia? Não, a criança ela não pode fazer a cirurgia para redução, né, do peso. Aquela cirurgia bariátrica ela não está recomendada para a criança. Né? Ela só é recomendada depois que termina o crescimento e tem todos os critérios para ser avaliados. Tem a parte de avaliação psicológica toda para ser feita, então isso aí fica mais para o final da adolescência mesmo, depois que para o crescimento. Para a criança, não. E uma coisa que eu queria lembrar é que quando a gente fala assim de obesidade, a gente fala também da questão do sobrepeso. Que essa criança, de acordo com aquele índice que a gente falou no começo, de índice de massa corporal, ela é classificada como abaixo do peso, com peso adequado, de acordo com a sua altura e idade, e o sobrepeso ou obeso. Quando a gente está falando em criança obesa, esses do sobrepeso, eles têm os mesmos riscos que a gente está falando desde o início. E uma coisa interessante é que se, por exemplo, a gente tem um adolescente que ele pratica uma atividade física, ele pode estar acima dessa curva de índice de massa corporal e ser considerado até como sobrepeso ou obeso na curva. Mas o que a gente lembra é que a obesidade é o excesso de gordura corporal. E aí vem a avaliação do especialista para ver a composição corporal, né? Que a gente tem como fazer isso para ver a quantidade de gordura ou não do organismo. Porque se ele for atleta, ele não é um obeso. Doutora Carla, a gente queria muito agradecer a participação da senhora aqui no Vida Saudável, tá bom? Acho que a senhora ajudou muito os pais que estão assistindo a gente nesse momento, tá bom? A gente espera a senhora novamente aqui no programa. Tá bom, muito obrigada.